A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais uma lição de número 8, que tem por título Jesus viveu a experiência humana. O nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 23. Esse texto é um resumo de toda a experiência humana do Senhor Jesus. Na verdade, é um resumo do ministério de Jesus, ministério este que está contido na experiência humana. O que ele fez em seu ministério? Ele percorria toda a Galiléia, e não só a Galiléia, né? As regiões de Decápolis, da Judéia. O que ele fazia? Ele ensinava, pregava e curava. É um resumo do seu ministério. Ele ensinava, pregava o reino de Deus e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a nossa verdade prática vai dizer que Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagiu com pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Por quê? Porque ele nasceu aonde? Em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. É por isso que a nossa leitura bíblica em classe, ela vai dizer aqui no texto, onde Felipe acha Natanael e afirma que eles haviam achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, porque ele era reconhecido dessa forma. Apesar de nascer em Belém, mas ele era de Nazaré porque boa parte da sua vivência havia sido em Nazaré. Filho de José, porque José assume, né, ele. Mas a gente sabe muito bem que o Senhor Jesus ele é filho de Deus, né, pela virtude do Espírito Santo. Introdução. O Senhor Jesus ele não viveu isolado da sociedade e nem ensinou essa prática aos seus discípulos, pelo contrário. A narrativa bíblica mostra que ele teve uma vida social e uma vida religiosa, ok? Tópico 1. A experiência humana no ministério de Jesus. É a experiência, que é a nossa palavra-chave, né? Experiência é o conhecimento adquirido através de vivência prática. Foi o que o Senhor Jesus passou. Ele teve experiência porque ele adquiriu conhecimento prático do que é ser um homem, um ser humano. Primeiro ponto, os debates com as autoridades religiosas. Os anos do ministério de Jesus Cristo foi marcado por uma popularidade crescente que, por um lado, atraiu muitos discípulos, mas, por outro lado, atraiu muitos opositores. Essas oposições acabaram evidenciando a humanidade de Jesus. Os debates em si fazem parte da experiência humana do Mestre. Os principais opositores de Jesus foram quem? Os fariseus, saduceus e herodianos. Esses debates revelam o que o Senhor Jesus ensina sobre ética, os princípios morais e as responsabilidades civis, o que é muito importante. Os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque eles eram separados de tudo aquilo que ia na contramão da lei, inclusive da cultura greco-romana, né? Porque eles não concordavam também, inclusive, com os saduceus. Eles faziam parte do sinédrio juntamente com os saduceus. Eles defendiam a tradição acima das escrituras. Isso é um problema. Lá em Mateus capítulo 15, versículos 3 e versículo 6, vai dizer que o Senhor Jesus responde a eles dizendo: vocês transgridem também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Em outras palavras. E no versículo 6 vai dizer: e assim vocês invalidam pela vossa tradição o mandamento de Deus. Depois você leia esse texto aqui, essa porção textual, porque eles faziam isso, eles invalidavam a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Honrar o pai e mãe, né? Mas como eles invalidaram? Pela tradição. E qual que era a tradição? De ofertar ao Senhor aquilo que era para ser para o seu pai e para sua mãe. Entende? Então eles anulavam a lei de Deus só pela tradição. O apóstolo Paulo também fazia parte dessa seita, e conforme o texto de Atos, capítulo 26, versículo 15, era a mais severa seita do judaísmo. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eles eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, mas eles alegavam aceitar apenas os 5 primeiros livros de Moisés, que era o Pentateuco, ok? Sendo que a Bíblia hebraica é a Tanakh, ok? A Tanakh era constituída pela lei, pelos profetas e pelos escritos. Essas 3 divisões da Tanakh, ok? Torá, Neviim e Ketuvim. A Torá, que é a lei, são os 5 primeiros livros de Moisés, ok? Eles anulavam todo o resto, do contrário dos fariseus, que aceitavam toda a Tanakh, e
apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Que na nossa é o Pentateuco, mas para eles é a Torá, ok? Então, com ainda alguma reserva, por quê? Porque eles também não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, conforme Atos 23, versículo 8. E eles rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, como já mencionamos. Em dado momento, eles se unem aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Veja então Mateus capítulo 16, do 1 ao 4, quando os dois grupos se reúnem ali juntos para tentar pegar o Senhor Jesus em alguma falta. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Eles foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. Eles eram mais um partido político do que uma seita religiosa, ok? O discurso de Jesus também incomodava eles, mas eles, em Marcos capítulo 3, versículo 6, o texto diz que, tendo saído os fariseus, tomaram conselho com os herodianos contra ele, contra o Senhor Jesus, procurando ver como o matariam. Ou seja, estes dois grupos, eles se uniram para tentar ver como matariam o Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 12, versículo 13, alguns dos fariseus e dos herodianos foram para tentar apanhar o Senhor Jesus em alguma palavra. Chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Eles primeiro fazem um elogio, e logo ele faz a pergunta para tentar pegar o Senhor Jesus nessa falta, ou tentar denunciar Jesus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? O Senhor Jesus repreende eles, reconhecendo a sua hipocrisia. Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Em resumo, ele pergunta: de quem é a imagem e a inscrição? E eles respondem: de César. E aí o Senhor Jesus, no versículo 17, vai dizer aquela frase que ficou conhecida muito nos dias de hoje: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles se maravilhavam. Ou seja, nesse episódio, acerca do tributo, os fariseus e os herodianos se uniram para apanhar o Senhor Jesus em alguma palavra, mas sem sucesso. Ponto 2. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Felipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. O evangelista Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura, desenvolvimento físico, e em sabedoria, desenvolvimento mental. Lucas capítulo 2, versículo 40, diz o texto: E o menino, Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o versículo 52 vai dizer: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O Senhor Jesus interagia com as pessoas, independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus, a mulher pecadora, a mulher samaritana. Ou seja, Jesus interagiu com pessoas. Ele foi visto por essas pessoas. As pessoas testemunharam dele. Ponto 3. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, como a gente já viu em lições anteriores. O seu nascimento foi normal, contudo, e comum, como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Ele sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao 3º dia, passando pelo ardor da morte. Então, ao passar pela experiência humana, o Senhor Jesus, ele passou pelas fases naturais do ser humano. Ele foi concebido, ele passou pela concepção, ele nasceu, ok, naturalmente. Ele teve infância, como a gente mencionou, aí que ele crescia, né, lá em Lucas capítulo 2, crescia na graça, crescia em estatura. E o seu ministério, ele fez parte da experiência de Jesus. O ministério de Jesus está contido dentro da experiência humana. Toda essa lista de experiências estão contidas dentro da experiência humana do Senhor Jesus. E ele morreu como o fim de qualquer experiência de qualquer ser humano.
A grande diferença é que ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. E tudo isso, dentro de tudo isso, ele sentiu o sentimento de um ser humano. Ele sofreu, ele chorou, ele se angustiou, certo? Ele sentiu sono, ok? Fome, sede, cansaço e por aí vai. Então, todos os sentimentos de um ser humano normal, o Senhor Jesus, dentro da sua experiência humana, ele passou, ok? Ele foi concebido, ele nasceu, ele teve infância, juventude, adolescência, né? E o seu ministério que começa só por volta de 30 anos, ok? O seu ministério inicia quando ele tinha ali por volta de 30 anos de idade. E, ao final do seu ministério, ele cumpre a sua missão, morrendo por nós. E como já mencionamos, o Senhor Jesus morreu como um ser humano morre, porém a diferença é que ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E o texto diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Uma outra grande diferença entre a vida do Senhor Jesus e a nossa é que ele viveu exatamente tudo que um ser humano passou, tudo que um ser humano vive, ok? Com uma exceção, exceto o pecado, ok? Ele, em sua experiência humana, sofreu e participou da nossa fraqueza física e emocional, ok? É como a física, bom, sono e cansaço é fraqueza física. E emocional? Emocional é chorar, sentir tristeza, angustiar-se, como na nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 26, que o Senhor Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E a sua alma estava cheia de tristeza, entende? Então as fraquezas físicas e emocionais foram iguais à nossa. A diferença é que ele não tinha pecado. Enquanto ser humano, o Senhor Jesus não passou e nem participou de nossa fraqueza moral e espiritual. É como diz o texto de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.